boa tarde. Es un gran placer para mí presentar esta aula de hoy para Acharya Gyanananda Avadhuta. Acharya Gyanananda Avadhuta, o nome Acharya, significa aquele que enseña pelo exemplo personal. Y él le gusta de ser llamado Dada. Dada significa hermano. Por eso a nosso Dada, ele recomendaron aqui nos presentar. Eu sou um homem de mediana idade, tenho óculos, piel clara, la mitad da cabeça ya sin cabelo, y llevo aquí un suéter de color preto, que aquí hace frío en Curitiba. Y Dada Gyanananda, él nació en Congo. Él, la verdad, es un hombre universal, un hombre de este mundo. Él es practicante de Tantra Yoga desde 1986. Él se ordenó como monje en 1988 y él lleva trabajando 11 años, durante 11 años estuvo trabajando en el sudeste de Asia, y ahí se especializó en meditación integrada, en formación transdisciplinar, y él está dentro de este continente, viaja todo en Perú, en Argentina, Uruguay, viaja dando palestras, divulgando la filosofía del humanismo o Tantra Yoga, vegetarianismo y Prout, una alternativa a crisis social contemporánea. O tema de hoy, Dada va a hablar sobre Raja Viraya Yoga. Solo un minuto voy a hacer una introducción. Personalmente, yo tengo pasado por muchas prácticas, meditación zen, vipassana, y pues la mía experiencia personal, estas prácticas de las que va a hablar Dada son las prácticas más profundas que existen ahora. Yo nunca tuve experiencias con ninguna otra práctica espiritual como en esta práctica. Y esa es la mía práctica personal, ainda que yo doy cursos de mindfulness como una forma muy fácil de se introducir en las prácticas contemplativas, mas para quien quiere ir a fondo, esta de que va a hablar Dada son personalmente algo que son las prácticas que consiguen que la persona tenga estados más profundos de meditación. Entonces, sin más, dejo la palabra para Dada Gyanananda, para el que nos va a hablar sobre Raja Viraya Yoga. Gente, namaskar, muito obrigado, querido Honório, pela sua apresentação. É uma grande alegria mesmo, estar aqui a apresentar essa ciência milenar do Raja Yoga e seu impacto na saúde. Nós vamos ter mais ou menos uns 20 minutos de apresentar de fala assim, e depois dos 20 minutos vamos ouvir vocês. Aí nesse diálogo vamos enriquecer ainda mais essa conversa. Vamos iniciar essa fala apresentando para você esse campo que é chamado Raja Yoga, né? O Raja Yoga, Raja é rei, e Raja é rei, Raja, rei dos reis do yoga. Basicamente, é o patamar do yoga mais, como se diz, o mais almejado pelos yogis. Cada que é um yogi quer alcançar aquele estado de total equanimidade, de total mergulho na consciência. Ele não quer ter metade união, ele não quer ficar com dualidade, eliminação da dualidade. Raja Yoga, se alguém já ouviu falar, né? Raja Yoga é quando alguém chega no estado onde sente, eu sou divino, eu sou ele. Mas se mantém a dualidade, porque eu existo e Deus existe. É o estágio de realização nesse centro aqui, no terceiro olho, existe um centro
que é o ponto de conexão da mente individual com o cosmos. E nesse ponto, o indivíduo tem a percepção: eu sou o cosmos, eu sou a consciência. O Raja de Raja Yoga quer cruzar esse nível e ir até aqui. E completo nesse aqui e ainda no mundo, né, da percepção e da dualidade. Então, antes do Raja de Raja Yoga, é interessante colocarmos aqui que esse período antes do Raja de Raja Yoga teve um período pré-Shiva. Shiva é o ponto de partida dessa grande escola que chamamos de Tantra Yoga, de Raja Yoga. E antes dele, pessoas mobilizadas pela busca de respostas às suas questões existenciais, quem sou eu, de onde venho, para onde vou, se retiraram da comunidade, foram para as montanhas. Até então, era comum a comunidade ser totalmente conduzida pelo medo, pelas prescrições, pelo todo tipo de imaginação. Por exemplo, os gauleses. Os gauleses falavam que tudo que eles queimam Vercingetorix, né? Se alguém já lê aquele livro dos gauleses, né? O rei Vercingetorix tinha um medo só, que o céu caia na cabeça dele. Ele temia o céu cair na cabeça dele. Assim, várias pessoas. Algum temia que quando entra no oceano vão se perder, aí o deus do oceano vai comer eles. Aí criaram uma deusa, a Iemanjá, a deusa das águas dos oceanos. Da mesma forma, os que olhavam o sol e ficaram com medo que vão ser queimados pelo sol, começaram a adorar o Deus Sol. O Deus Sol que, numa forma, é a estrela que dá vitalidade, que dá vida, mas eles não entendiam como assim, como uma estrela que dá vitalidade à vida. Eles entendiam como aquela coisa tão forte, tão queimante, se desse, vai nos matar. Então, o sol se tornou um Deus. Nas tribos africanas, nós temos cada tribo com um animal protetor. Antes de sair da casa, você faz aquela oração a esse animal e o animal vai te levar com proteção. Basicamente, era baseado no medo. Então, esses primeiros cientistas são revolucionários. Os primeiros, poucas pessoas que conseguiram se retirar das suas comunidades e entrar nessa pesquisa. E as pesquisas que descobriram, vou salientar 4 elementos muito, muito importantes nessa questão da saúde. O primeiro elemento é começar a imitar as posturas dos animais e observar os efeitos biopsicológicos que essas posturas levavam no corpo humano, imitando a postura da vaca, postura da cobra, postura do pavão, postura do leão, via a mente dele mudando. Hoje em dia, com a ciência avançada, o grande mestre Sri Krishnamurti explica que essas mudanças biopsicológicas era causada ao processo de pressão e de compressão que se fazia nas glândulas endocrinas e que permitia, então, uma secreção hormonal em quantidade apropriada, de acordo com a pessoa. Se formou toda uma ciência de yoga. Hoje, nesse campo da biopsicologia e o yoga, existe mais de 3.000 posturas, muitas delas com nome de animais, mas outras com nome próprio. Esse é o primeiro elemento. Quando você vai entender que essas posturas de yoga, massageando glândulas endocrinas, conduz a secreções hormonais que depois são usadas no cérebro como neurohormônios, e que são conduzidos através do corpo inteiro como neurotransmissores, você pode ver como que nossos estados de felicidade, de medo, de alegria, de timidez, todo esse estado é conduzido na mente. Portanto, isso é uma descoberta muito, muito importante no campo da saúde de seres humanos. O segundo elemento que descobriram, a ciência das ondas. No silêncio profundo em cavernas e montanhas, olhos fechados, eles ouviram barulho. Eles olhavam, não tem ninguém fazendo barulho. Quem estava muito da frente, quando Shiva chega, demonstra que esses sons via do próprio corpo deles, ao redor dos centros que nós chamamos psicoenergético, que são, na linguagem mais popularizada, chakras.
cada um desses chakras tem subcentros ao redor dele. Esse subcentro corresponde exatamente aos instintos e sentimentos humanos, como raiva, como inveja, como tagarelice, como medo de ser aniquilado, complexo de superioridade, complexo de inferioridade. No Tantra, caros, o Tantra, nesse estudo, vai além dos 6 sentimentos da psicologia oficial. Demonstra que no corpo humano tem 50 sonhos assim. Esses 50 sonhos, junto com o sistema nervoso endócrino, mobiliza nada mais que a inteira fisiologia humana. Então, essa ciência das ondas foi dominada pelo Shiva, e dessa ciência ele inventou a ciência dos mantras. Só bem rapidinho, podemos dizer que o alfabeto sânscrito, que vocês vejam muito em linguagem de yoga, muitas palavras em sânscrito, esse alfabeto sânscrito, que não é um alfabeto escrito, é sonoro, foi exatamente produzido na base dos sons escutados no corpo humano. Não foi uma invenção intelectual, foi descoberta. Esses sons podem ser escritos em romano, em Devanagari, em chinês, em qualquer língua que você quiser. Mas o som específico são 49 sons que constituem esse alfabeto. A ciência do jejum. Eles observaram que quando o animal é adoecido, ele não se alimenta, ele ficava de jejum. E se por acaso se alimentava, ele comia uma grama específica, bem escolhida. Então, a ciência do jejum, que hoje está sendo descoberta como uma dádiva, eu que estou falando para vocês hoje, faço jejum 4 vezes ao mês. À noite, janto. Dia seguinte, a partir do dia seguinte, o sol nascer, não come, até dia seguinte, o outro sol nascer. E conto como fosse 24 horas, porque jantei, então à noite não estava com fome. Mas essa coisa, vou te contar, ela limpa o corpo, tira confusão psíquicas, revitaliza o corpo inteiro. É muito melhor que comer. A ciência de jejum hoje em dia está sendo popularizada com as palavras de jejum intermitente. Jejum intermitente é ficar algumas horas sem comer. No yoga foi bem estudado as horas que o corpo está digerindo os alimentos, as horas que o corpo está eliminando as sujeiras, e nessas horas de eliminação é melhor não estar se alimentando. Aí você elimina todas as sujeiras, o corpo fica bem limpo, bem zen, e você anda. É pela grama que os animais se alimentavam, se iniciou a ciência da fitoterapia. E toda essa ciência, o grande mestre que vem, essa época é mais ou menos 15.000 a 16.000 anos antes daqui. E 8.000 anos depois, nós vemos o Shiva que aparece no campo evolutivo. O grande mestre que trouxe, que sistematizou essas pesquisas, que apesar de ter encontrado alguma coisa, esses pesquisadores do passado, esses intelectuais do passado, que são chamados nos livros Munis, na verdade, eram os primeiros cientistas. E como primeiros cientistas, a descoberta não era plena. Shiva chegou, pegou tudo aquilo ali que eles acharam, completou e criou toda uma ciência incrível. Aqui já vou apresentar essa ciência do Shiva, essa ciência do Tantra, como a ciência do Tantra Yoga. O Tantra são as pesquisas que são feitas, e o Yoga é a aplicação dessa pesquisa no processo da conexão individual, no processo de aprimoramento da própria consciência ao nível da consciência divina. Tantra, pesquisa, compreensão de mecanismos, dos processos, das energias, dos sons, de yantras, de mantras. Esse Tantra é a ciência. E o Yoga é a prática, onde essa ciência é aplicada para o indivíduo alcançar o estado de Yoga. Eu não sou ainda um yogi. Eu sou ainda
um aspirante yogi. Vocês vão se lembrar de Sócrates, que dizia que a psicologia certa é sempre se considerar um estudante, porque exatamente, como ele mesmo colocou, conhecimento que não é conhecimento de si, não pode ser considerado como conhecimento. E então, no processo até alcançar o conhecimento de si total, que é o estado que o Platão chamava de bem supremo, summum bonum, o summum bonum do indivíduo, é quando esse indivíduo alcança exatamente esse estado da unificação com a consciência. E assim, o Shiva, ele explica a ciência das ondas, ele mostra que as estruturas físicas, ou aliás, o universo inteiro, não é nada mais que diferentes frequências das ondas da mesma coisa. O processo da criação do universo, o processo de exteriorização da consciência para criar matéria, é nada mais que um processo de densificação dessa consciência, do estado de pura consciência ao estado da matéria, o elemento é densificação e densificação. E, portanto, quando chega na matéria, onde nós estamos nesse momento, esse corpo é nada mais que uma mescla de várias ondas com frequências e ondas diferentes. Então, a ciência das ondas aplicada se demonstra no campo da matéria a existência de mais ou menos 5 tipos, os físicos, os líquidos, os luminosos, aéreos e etéreos. Esses são os elementos que compõem a matéria e a densificação dele gera essa coisa. E no corpo humano, cada coisa que você veja nesse mundo material, ela tem um som, ela tem uma cor e ela tem uma frequência. Um belo dia, o mestre Krishnamurti faz uma pergunta: qual a diferença entre elementos animados e inanimados? Rapidamente nós respondemos que inanimado é como pedra, é como madeira, bastão, e que animado eram humanos. E o mestre falou: então, coloca a sua orelha no meu bastão. O que está acontecendo? Tinha um som no bastão. Então, o bastão não era inanimado. Ele diz, nesse universo, nada é inanimado. Tudo é animado. Você, cientista, você entende isso muito bem, que qualquer objeto que existe, no mínimo, vai ter um átomo, vai ter elétrons. Essas coisas não são inanimadas. O Shiva, na sua ambição de aprimorar a evolução humana, ele trouxe vários elementos, além de que a ciência dos mantras para meditação com a ciência das ondas, ele cria também a dança da Tandava para o vigor, para eliminar medo nas pessoas. A esposa dele, a Parvati, traga a dança Lalita Mármica. Mármica, Lalita é dança, e Mármica é aquela dança que massageia o coração, que traga uma doçura no coração, de tal maneira que o processo da meditação é feito de forma harmônica. O Shiva finaliza a pesquisa inteira sobre fitoterapia e outro sistema de cura, escreve, ele coloca isso tudo no conteúdo chamado hoje em dia Vaidyak Shastra, ou a ciência da cura do Shiva, da qual, bem recentemente, com a mistura do Tantra com o hinduísmo, com essa visão védica, mas visão um pouquinho extrovertida, se criaram o que hoje em dia se chama Ayurveda. Se diz, em grande maioria de Ayurveda, que a Ayurveda foi inspirado pelo um grande ser lá, Dhanvantari, que é um divino, e de lá ele dictava os Vedas aos humanos. Muito místico demais. O processo evolutivo do ser humano passa pela aplicação do ser humano no próprio processo de aprendizado. Então, imaginar um Deus no céu dictando um livro é interessantíssimo na imaginação humana, mas o fato foi que o Vaidyak Shastra foi os livros da cura que foi deixado pelo Shiva e que hoje
pelo o encontro do rio tântrico com o védico, nos Veda chamamos de Ayurveda. A ciência da meditação. Quando se fala meditação, quando se fala de Tantra, se supõe imediatamente o processo de expansão da mente. O Tantra, aliás, é a ciência que liberta a mente individual das suas amarras através da expansão da mesma. E como que essa expansão acontece? Essa expansão exatamente acontece através da meditação. Então, a meditação é uma ciência muito sistemática. Por exemplo, chamamos Raja Yoga, é a ciência de meditação que vai ajudar a pessoa a ter domínio do mundo manifesto. Em Tantra chamamos Saguna Brahma. Saguna Brahma, a meditação de Saguna Brahma, é a meditação onde o indivíduo está praticando a sua meditação para alcançar esse chakra aqui. Basicamente, o yoga inteiro do Patanjali, aquela construção do Patanjali que eu vou mostrar lá no final desse slide, foi feita para ajudar nesse processo de adquirir conhecimento, onde o conhecimento vai no máximo até aqui. Agora, o Shiva não ensinou só Rajdhya Yoga, tem também o processo de meditação em Nirguna Brahma. Em Nirguna Brahma, nessa meditação chamada Rajdhya Yoga. O Rajdhya Yoga foi escrito de uma forma completa há 2000 anos por um cidadão chamado Ashtavakra. O senhor Ashtavakra era uma pessoa cujo corpo estava mais ou menos encrencada, como o Stephen Hawking, o inglês. Você se lembra dele? Esse tinha 8 curvaturas no corpo. Ele não poderia fazer nada no mundo material. E focou a mente dele em descobrir essa ciência do Rajdhya Yoga. Claro, ele pegou a ajuda de tudo que foi deixado pelo Shiva, ele pegou a ajuda de tudo que foi deixado pelo Krishna, ele pegou a ajuda da ciência do Yudhishthira. A ciência do Yudhishthira que parte com o princípio que se você quer conhecer um tudo, você acaba não conhecendo nada. Se você conhece um, você conhece tudo. E, portanto, a visão desse Rajdhya Yoga e dominando o núcleo de cada elemento, você domina automaticamente as periferias. Mas se você entra nos detalhes das periferias, você acaba só concentrado em alguma parte do objeto, não no objeto como um todo. Essa é a ciência de Rajdhya Yoga, bastante avançada. O grande mestre Krishnamurti fez o tratado mais recente dessa ciência de Rajdhya Yoga, o tratado dele é chamado Ananda Sutram. Ananda Sutram, que explica vários aspectos da vida humana, tanto da pesquisa da meditação, como da criação do universo, da meditação, do processo de felicidade e infelicidade, da criação da sociedade. Vários capítulos estão nesse livro explicando. Aí, outras ciências de meditação que são aí, é o Sahaja Yoga, que é um sistema de meditação bastante avançado, que permite exatamente ir além desse chakra, né? Mas mantendo o equilíbrio na Terra. Sahaja Yogi são pessoas que, meditando, estão vivendo na sociedade. Ao mesmo tempo que estão fazendo suas responsabilidades na sociedade, estão se elevando espiritualmente. O Tantra preconiza esse equilíbrio entre o mundo interno e o mundo externo. O tântrico não fuge para as montanhas para poder meditar. É onde você está, na sua cidade, dentro das suas responsabilidades, que você vai conectar a si mesmo com sua essência e vai se conectar ao mundo externo. O brasileiro diz isso, pé no chão, cabeça nas estrelas e mãos na massa. Vishesh Yoga. Vishesh Yoga são processos mais complicados de meditação, que precisa muito mais horas de práticas, que são também um sistema que foi deixado pelo Shiva, mas que é pouco conhecido no planeta Terra, que, de novo, recentemente, o grande mestre Krishnamurti trouxe. As meditações decapálicas. Meditações decapálicas são nada mais que meditações tântricas, que são meditações onde o aspirante espiritual tem por objetivo
é eliminar todos os medos nele mesmo. Daí, esse é um primeiro objetivo. O segundo objetivo, essa palavra kapalika, ela inicia com a letra K. Um kapalika é aquela pessoa que faz o kapalã criado K. Ele faz o serviço ao K. O que é essa raiz acústica K? Nas letras do sânscrito, a primeira letra consoante do sânscrito é a letra K. K. Não é K, K é A, é K-O, K. Que é nada mais que o som que expressa o mundo manifesto. Então, o mundo manifesto significa planetas, galáxias, todas essas estruturas dentro do qual nós vivemos são chamadas K. E o Kapalã criado K significa fazer uma meditação que vai ajudar no progresso desse mundo criado, no progresso dos humanos, das plantas, dos minerais, dos animais, de tudo que está nesse universo. É uma prática. Então, assim, o Shiva deixou várias técnicas, além desses principais da meditação, ele estava preocupado com a questão da evolução humana. Ele encontra um povo bem novo, né? Ele fez essa lição dele para ajudar na elevação coletiva da humanidade. Estou vendo que o tempo está correndo mais rápido que eu. Mas vamos apresentar. Depois do Shiva, aparecem dois grandes mestres do Shiva, do Tantra. Um deles é Krishna. Eu fiz questão de escolher esses dois desenhos. De um lado, o Krishna, que traga doçura, como Shiva era um grande guerreiro, que ajudou até a eliminar as brigas entre os arianos que vieram do norte da Índia, da Rússia, os dravidianos, os mongóis e os óstricos. Ele casou com 13 mulheres para criar paz entre essas pessoas. Ele pediu que todos eles se considerassem uma família única, uma família universal. Ele ensinou várias técnicas para expansão psíquica, além das técnicas que eu acabei de falar, de elevação espiritual e iluminação, porque existe no Tantra uma grande diferença entre elevação mental e elevação psíquica. Elevação psíquica ou mental e elevação espiritual. Muitas pessoas, 3.500 anos depois, quando Krishna vem, ele encontra várias pessoas perdendo a parte espiritual. Eles pegaram nos poderes ocultos. Poderes ocultos são capacitação psíquica que o ser humano alcança através de uma prática do Tantra. E, ao ver isso, ele introduziu esse elemento que vocês estão vendo da flauta, da doçura, do amor divino, do coração. Além disso, como cada tântrico, mestre tântrico significa dois lados. Um lado, elevação individual, outro lado, serviço à humanidade. E no caso, o Krishna está no campo de batalha, e junto com Arjuna, né, nas suas carroças, era 10 cavalos, não era só 4. O desenho aqui mostrou 4. Era 10 cavalos, representando no campo, no mundo interior, os 10 órgãos motores sensoriais dos seres humanos. E aí, Arjuna e Krishna estão dialogando sobre o que é conhecido hoje como Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é o livro que nasce desse diálogo entre Krishna e Arjuna no campo de batalha. De um lado, Krishna, amoroso, amante divina, o rei do amor divino, o rei do coração humano. Do outro lado, o mesmo Krishna, o guerreiro, que vai no campo de batalha para assegurar que todos têm uma condição de vida agradável. O Tantra é essa escola, como vocês já entenderam, que mescla a vida externa com a vida interna num equilíbrio incrível, que traga paz social, equilíbrio social, harmonia social. Sem paz social, sem equilíbrio social, sem processo de desenvolvimento na sociedade, os seres humanos que vão viver lá não vão ter equilíbrio psíquico. E quando os seres humanos perdem equilíbrio psíquico, devido ao materialismo, devido à carência econômica, devido a todo tipo de repressão, dogmas e supressões, essas pessoas começam a adoecer e a sociedade como um todo começa a adoecer. E, portanto,
esse também entraria como uma percepção de saúde social. 3.500 anos depois de Shiva, aparece esse outro grande mestre, Sri Sri Anandamurti. Sri Anandamurti é contemporâneo nosso. O meu irmão Honório diz que ele tem cabelo branco, pouco cabelo na cabeça. Deve ser um cara que nasceu no século XX. Exatamente no início do século XX, que esse mestre nasceu no planeta Terra e deixou uma grande organização chamada Ananda Marga, dentro da qual ele reorganizou todo o ensinamento de Shiva, os ensinamentos de Krishna, e os adaptou à ciência moderna, ao conhecimento do mundo atual. Acrescentou conteúdos, como, por exemplo, a ciência da biopsicologia que falava lá no início. Acrescentou conteúdo como a ciência dos microvitas. Trouxe de volta a ciência de cura de Shiva. Escreveu um livro inteiro, tratamento yógico e naturais, onde eles colocam que da mesma forma que tratamos doenças com remédios, através da prática de yoga, de uma forma bem cuidadosa, vocês também podem eliminar adoecimento de forma prazerosa e rápida. Os que são estudantes de homeopatia vão se lembrar que o Maharishi Hahnemann, o Hahnemann é considerado no Tantra como Maharishi, como um sábio. E como sábio, ele inventou aquela ciência de cura do similar pelos similares, homeopatia. E ele diz que o sinal que o remédio é bom, quando o remédio é suave, prazeroso e eficiente. Ele tinha se oposto àquelas massacres de pessoas. Muitas pessoas, ele diz, morriam na mão dos médicos que pela doença, né? E aí ele procurou uma forma mais suave de curar. Então, essa visão de cura suave, prazerosa, harmônica, para alcançar o estado de saúde, também Krishnamurti levantou. E eles não saíram dessa visão da saúde no Tantra, como também no Vaidyak Shastra, como também no Ayurveda. O estado de saúde perfeito é esse estado onde a mente está completamente em harmonia com o cosmos. Aí vocês vão ver o grande psicólogo transpessoal, Abraham Maslow, que coloca a pirâmide das necessidades humanas. E o que ele coloca no topo da pirâmide? Autoconhecimento. E dizem que que atende às necessidades superiores, fica muito fácil atender às inferiores. Portanto, que tem autoconhecimento, domina todas as suas necessidades básicas, tem satisfeito todas as suas necessidades básicas. Vocês estão vendo nessa visão interdisciplinar, se pegarmos essa visão interdisciplinar, como vários pontos de vista do Ocidente e do Oriente se encaixam, como ponto do yoga, da psicologia transpessoal, ou seja, dos outros pontos de conhecimento se encontra, está comprovadíssimo. O ser humano busca paz infinita, felicidade infinita. E isso é só alcançado nesse estado mais elevado. O Shiva trouxe a ciência da meditação, a dança da Tândava, esse desenho aí com uma pessoa assim dançando, né? Essas duas ciências foram reconduzidos por os mestres depois dele. Não só essa ciência, a ciência da meditação no Tantra é baseada essencialmente ao levantamento da Kula Kundalini, da energia da criação, da individualidade na base da espinha, ou da divinidade embrutecida na base da espinha do ser humano, fazer essa energia subir, essa consciência individual subir, cruzando chakra por chakra, por chakra, por chakra, até alcançar o ponto mais elevado dele. Esse, quando você fala Tantra, na sua essência, elevação da Kula Kundalini. Algumas pessoas pensam a Kula Kundalini como energia. Eu acho que usar a palavra com a individualidade, a sua individualidade. Na medida que você é aprimorada e lapidada, a sua individualidade tem mais espaço, tem mais expansão. Menos lapidado, a sua individualidade está mais embrutecida e, consequentemente, vai vir os tipos de expressão que vai ter. Se o corpo é pouco lapidado, vai ter um monte de doenças.
Se a mente é pouco lapidada, vai ter um monte de problemas psicológicos, psíquicas, e assim vai. Então, essa coisa assim, né? Ida e Pingala, né? Esse desenho da Kundalini no lado esquerdo, né? Colocaram de um lado o Egito, do outro lado a Índia, mas a ciência do Tantra é a ciência do Shiva que se espalhou no mundo inteiro. Na China, no Egito, na África, na Europa, nas Américas. É uma ciência que forma o subcorrente cultural a partir do qual nasceu toda a cultura. Inclusive, um tântrico reconhece todas as religiões, todas as práticas espirituais, como fazendo parte do Tantra, independente de quanto é aprimorada a prática específica. Porque todos os mestres que nasceram nesse planeta Terra, todos eles, de uma forma ou outra, beberam desse rio principal do Tantra. E bebendo desse rio de Tantra, pegaram alguns aspectos e criaram linhas específicas. E assim, as diferentes religiões existem. Por exemplo, você pode lembrar, quando eu falei da Kapalika, você pode lembrar que no dia antes da crucifixão, Jesus foi nas montanhas com os discípulos. E chegando às montanhas, o que ele fez? Deixou o discípulo em algum lugar. Ele mesmo foi mais adiante. Exatamente. Ele foi fazer essa meditação que chamamos Kapalika. É uma meditação que você não faz com ninguém no seu lado. Ele foi sozinho, meditou e voltava, acordou os discípulos e xingava, vocês não conseguem se manter acesa. Exatamente, nessa meditação Kapalika você não dorme. Você tem que é um campo de batalha entre as forças inimical para a vida e as forças que promovem a vida. Então, essa ciência é encontrada em todos os lugares, né? E no lado direito, se é direito onde você tem os chakras e você tem algumas colocações, né? Esse desenho eu peguei da internet só para ilustrar os diferentes sentimentos que são conectados aos chakras, assim falaremos da biopsicologia. E de uma forma bem simples, então, você tem na base da espinha do indivíduo, né, a Kula Kundalini, que tem que subir conquistando os diferentes pontos onde o Ida Pingala se cruza. Nesse caso, fizer o Ida Pingala paralelo, isso não é verdade, ele se cruza nos pontos dos chakras até chegar a ter essa flor de lótus lá no topo. Onde eles colocam Atma, não é verdade, é Aham. Aham significa Aham, a percepção do eu, onde tem um centro chamado Hridaya. O Hridaya é o sentimento do amor ao cosmos. E não é Atma, mas é uma grande percepção. Não é por acaso que se diz que o campo eletromagnético do coração é maior que o campo eletromagnético do cérebro. Então, quando se trata da ciência da saúde, quando você alimenta o coração do indivíduo, você tem muita chance que esse indivíduo vai estar de saúde. Dentro desse campo da saúde, nós temos o sentimento que o brasileiro diz, a esperança, que é a última a morrer, como o brasileiro fala, né? A esperança exatamente mobiliza, turbina nosso sistema imunológico, fortalece as funções do sistema imunológico de tal forma, e, portanto, sim, é um centro muito importante. Kundalini, os três nadis, Ida e Pingala que cruza, e o meio é o Shushumna. E no topo nós temos o Sahasrara. Estamos quase finalizando. Não dá para finalizar sem mostrar o yoga clássico Patanjali com o Yoga Sutra. Yoga Sutra, o Shishwar Sankhya. Ele é um filósofo, né, que mostrou os passos que o indivíduo tem que levar para alcançar esse estado da unificação. Samadhi, Sama, mesmo, Adi, Meta, o primeiro. Samadhi significa unificação individual com o primeiro. Que é o primeiro? É a consciência. Então começa com os asanas, que trata com o corpo, que geralmente todo mundo na vida entende como yoga, posturas de yoga, em cima de um tapete. Mas o yoga é muito maior que isso, tá? Então, tem essas posturas de yogas, que são muito, muito bons, como já explicamos, com seus impactos na saúde, na psicologia, no sentimento e tudo. Mas a mente é maior ainda, porque, como foi colocado
pelo meu amigo e irmão, mente sã em corpo sano. Mente sana em corpo são. Essa é a busca de sempre da humanidade. Esse foi entendido pelo movimento mente-corpo. Essa harmonia entre o físico e o psique. Se seu psique está mal, está cheio de medo, ela reduz a respiração, respiração reduzida, reduz a quantidade de oxigênio e, portanto, gera acidez no corpo e um corpo acídico se torna um campo apropriado de adoecimento. Então, a mente influencia no corpo. O corpo adoecido também influencia na mente. O yoga sempre busca manter essa interface entre mente e corpo em boa harmonia. Mente sã e corpo sano. E, portanto, para isso, para a parte da mente, os princípios da ética universal têm que ser aplicados na vida individual. Pessoa que pensa uma coisa, fala outra coisa e faz outra coisa completamente diferente, nunca pode estar em boa saúde. Porque as ondas psíquicas dele estão em contradição. O que eles estão pensando tem em contradição do que ele está falando. O que ele está falando tem em contradição com o que está fazendo. Essa cacofonia em direções opostas das ondas psíquicas do indivíduo simplesmente leva a adoecimento. Mas é assim, pensa uma coisa, fala outra coisa e fala totalmente diferente. Esse tipo de gente são chamados hipócritas, pessoas de classe C. Essa adoece mais rápido ainda. Outro pensa uma coisa, fala outra, mas faz o que fala. Ainda vai adoecer, mas não tão rápido. A situação ideal, seu pensar, sua fala e suas ações são alinhadas. Essa é a situação ideal. Essa situação só pode ser alcançada para alguém que não tem nada a esconder, para alguém que não teme nada, porque ele lida a vida dele com dignidade, com honestidade, com foco no bem-estar individual e coletivo, onde o egoísmo não é o modo de viver. Esse é o princípio ético. E para ter domínio da mente, a prática do pranayama. Pranayama, equilíbrio do prana. Está comprovadíssimo que o prana, a respiração, né, no caso, no nível, né, agitada, a mente é agitada, tranquila, a mente é tranquila. Para alguém que quer pensar, vai necessitar uma mente bem tranquila. Ainda mais, para alguém que quer pensar profundamente, o dizer concentrar, meditar, vai precisar de período grande de pausa na sua respiração. E, portanto, o pranayama se torna um instrumento fantástico de acessar o campo subconsciente das mentes individuais. Não só o campo subconsciente, mas também do campo subconsciente entrar no campo inconsciente, de acordo com a psicologia oficial. No campo do Tantra, essa psicologia, chamamos esse campo do campo causal, campo astral, que é, na verdade, uma grande mina de potencialidade que o ser humano comum, na vida ordinária, simplesmente não consegue acessar. Dharana. Dharana agora é a fase da assimilação de conhecimento. Pratyahara é desconexão de tudo o resto e focar no seu assunto de pesquisa. É como o laser, a luz de laser difusa, você concentra essa luz numa coisa só. Essa luz concentrada, que chamamos de laser, ganha capacidade de cortar os ferros. Então, essa ciência é fundamental para Pratyahara. E quando, junto com esse foco efeito, você foca no assunto, o Dharana é para assimilar o conhecimento repositado no objeto de concentração. É um processo dinâmico, onde você pode concentrar em vários elementos ao mesmo tempo. Não são os elementos externos, são tudo no Tantra elementos internos, para dizer que essa prática do Tantra é uma prática totalmente interna, muito, muito além da prática das posturas de yoga, chamamos asanas. Aí, quando você aperfeiçoa a sua dharana, agora você vai querer fazer o dhyana. O dhyana, as pessoas comparam a prática do dhyana como quando você está jogando óleo de um vaso, ela corre sem nenhuma interrupção até a base. Quando você olha, nem parece estar andando. Se diz que quando dharana é dinâmico,
O dhyana é estático, mas essa estaticidade é só uma estaticidade aparente, porque nesse estado, a mente individual está mergulhando, está se tornando um com a mente universal, pouco a pouco. Com a prática do dhyana, se aperfeiçoa a unificação. E, portanto, chega no estado da prática do samadhi, que agora sim, aperfeiçoando a unificação alcançada. O que estou dizendo? Contrariamente ao que os praticantes de Hatha pensam, que Samadhi é a meta, é o resultado das outras práticas, Samadhi também é uma prática. No Tantra, existe dois tipos de Samadhis. Savikalpa Samadhi, que é Samadhi aqui, onde a individualidade existe, é o Samadhi qualificado, como nós chamamos, qualificada. Existe o Nirvikalpa Samadhi, que é um samadhi não qualificado. Significa aí não tem mais individualidade. Mas em ambos estados, o aspirante espiritual, quando com sua prática de dhyana bem avançada, começa a entrar em samadhi, nesse nível de consciência, porque existem samadhis nos chakras inferiores também, no Tantra, os samadhis, esse estado de transe, vamos falar, esse estado da mente entrar em estado assim, muito prazeroso, ao ponto que os nervos não aguentam, o cara entra num estado assim onde se perde em alguma coisa, quando são relacionados os chakras abaixo desse aqui, são mero experiências. Nós não consideramos isso como samadhi no Tantra. No Tantra é samadhi aqui e ali. Em ambos, tem a primeira vez que você entra, tem aperfeiçoamento do mesmo e o domínio do samadhi. Assim você dominou isso, aí você começa a querer agora entrar nesse samadhi e dominá-lo. Entre esse chakra e esse aqui, o Sahasrara tem um ponto de transição, Guru Chakra. O Guru Chakra é o chakra onde, literalmente podemos dizer, o Guru ajuda o discípulo a sair do mundo da manifestação ao mundo não manifesto, do mundo qualificado ao mundo não qualificado. Dessa forma, o Tantra é uma grande escola. Ela é tão rica que não tem como em 20 minutos eu explicar todos os elementos. Mas se você pode ver as coxas, os estados das mentes, as glândulas, as tendências que são chamadas de vritis, os chakras que estão envolvidos, as posições deles, o desenvolvimento natural, e aí as práticas do Raja Yoga que estão lá. Em seguida você vai ver as práticas do Raja de Raja Yoga, que tem todas as práticas do Raja Yoga, mais prática do Raja Yoga, e aquelas práticas que eu mostrei, e no final, os estados de iluminação que as pessoas alcançam. Na primeira fase, o Salokya, Samipya, Sajuja, Sarupya, são samadhis bastante interessantes. Mas agora, nos outros, Savikalpa Samadhi, Nirvikalpa Samadhi, o Kaivalya Samadhi, o Turiya, são os estados que o Tântrico quer alcançar. E no final, vocês vão encontrar nos desenhos do Tantra um desenho assim. O Yoga, que é a unificação. De um lado, o Shiva e ambos homem e mulher. Na verdade, esse é um desenho para representar um conceito filosófico da unificação da consciência e energia, ou totalmente da harmonia dentro de um ser humano só. Tanta a sua essência humana e a sua essência divina se tornando um. Porque no campo do Tantra, tudo que é no mundo qualificado é mulher. Se vamos falar de mulher, tá? Porque Deus não tem sexo. Se a pessoa pensa que Deus tem um sexo, só Deus é homem e todo o restante é mulher. Então, joga no lixo aquela concepção que o Tantra é realizado através da relação sexual entre homem e mulher. Porque o único homem no universo inteiro é Deus e todo o resto são criados pela energia, a Prakriti. Do fato de nascer pela Prakriti, são Prakritis. Muito agradecido por enquanto. Vou tirar essa apresentação de slide e vamos voltar, quem sabe tem perguntas ou se tem
algum esclarecimento a dar, será um Sí, prazer. claro, claro, claro. Primero, muito obrigado, fantástico. Ya que Dada nos fez a sua descrição, eu vou escrever a Dada, por se tem alguma pessoa assistindo deficiente visual, só escutaram a voz de Dada. Dada é de muitas cores. Tem uma pele oscura e uma barba branca e tem uma túnica e um turbante de color brilhante laranja. Então, eu quero agradecer as pessoas asistentes, André Díaz, Cássia da Silva, que falaron que les estaba interesando. Y ahí en los bastidores tenemos a Lorraine, que nos está ayudando en todo cualquier asunto técnico y también está cumpliendo la palestra. Entonces, vamos a... pueden colocar ahí preguntas, mas ahora hay todas preguntas muy interesantes que voy a colocar. Ahí Le Martín de Sosa pregunta, ¿yoga puede ayudar a tratar trastornos? Respondes y después te paso la siguiente pregunta de Waldile. Com certeza, gente, com certeza. O yoga é uma ciência muito grande. Eu tentei fazer um resumo, mas você viu, estava correndo para poder fazer esse resumo, que não é totalmente exaustivo. Os transtornos psíquicos são causados por várias razões, né? Estamos aqui num congresso de psicologia, então eu não vou entrar nesse campo da psicologia do psicólogo. Meu irmão Honório pode melhor entrar nesse campo. Mas você pode dizer uma coisa, que cada vez que se quebra o equilíbrio entre o mundo interno e o mundo externo, começam várias problemas psíquicas. Quando a busca existencial de um ser humano encontra problemas, não se ajusta com o mundo externo, aí a mente começa a entrar em desequilíbrio. E, portanto, quando a mente começa a entrar em desequilíbrio, aí aquela relação mente-sã e corpo sano também começa a ter algum tipo de desvios. Então, por exemplo, por base, alguém que está sendo pressionado o tempo todo, começa a não gostar de ir no trabalho, quando vai no trabalho tem aquele medo que vai encontrar o chefe, e daqui a pouco a respiração dele começa a baixar, e daqui a pouco da respiração, se não se resolve, começa a ter questão de asma, e se não se resolve, a pessoa está doente. Ou simplesmente começa a ter acidez, da acidez se não resolveu, antes da acidez, aliás, começa a ter aquela retorno de ácido quente na boca, depois começa a ter acidez mesmo no estômago com aquele retorno. Daqui a pouco tem úlceras. E se as úlceras não são curadas, pode levar a câncer. Pessoas que não são bem amadas, por exemplo, pessoa que o companheiro ou a companheira, né, engana, ele confiou tanto, meu outro está fazendo outra coisa, dá um choque emocional muito grande. Essas coisas levam a muito problema. Quando a busca existencial de um ser humano não encontra harmonia no mundo externo, o desequilíbrio bagunça a estrutura física, psíquica e espiritual. Pode ser primeiro o psique, depois afeta o físico, pode ser primeiro o físico, depois afeta o psique. E com certeza existe processo, sim, de cuidar e de harmonizar, pouco a pouco, o indivíduo. Eu conheço vários casos de pessoas se harmonizando de forma incrível. Mas também vou dizer que não é mágico. É uma prática, é uma disciplina, e, portanto, é uma prática boa. Ainda mais você pode dizer que se você usa isso com a multidisciplinaridade, por exemplo, você usa a prática de yoga e junto com a filosofia de yoga, e junto com uma conversa com um psicólogo, e junto com acompanhamento de médico, acredito que você vai se curar muito rápido, né? Não estou dizendo que o yoga só não cura, já disse isso na palestra, que o yoga só cura, mas agora estou falando com muitas pessoas aqui e não quero que alguém faça o erro dizendo que o Dada falou. O Dada está falando sim que o yoga cura, mas é sempre bom na vida usar todas as ferramentas possíveis na sua mão, porque o objetivo é o estado de cura. O mestre nos diz que a questão não é qual empatia você usa. A questão é eliminar a doença, a causa do sofrimento. Muito obrigado. Quizá completando un poco la pregunta de
de Aguile Paradada, ya que no tengo tiempo para... tiene un libro, un texto particular que se llama Yogi Chikitsa, o también traducido como Tratamientos Yógicos y Remedios Naturales, que en ese site que hemos colocado ya está publicado en portugués. Y pone cómo complementar la cura para cada doença, puede ir a un médico, más exactamente pone para acidez, problemas de pele, una lista de todos los trastornos y qué posturas de yoga, qué ejercicios de yoga específicos pueden ayudar a la cura de esta doença. Vamos a seguir. Tenemos Waldilei Almir, hace una pregunta muy interesante. ¿Cuáles as dicas para adherir a prácticas de yoga no actual mundo moderno? Exatamente. Esse mundo moderno, chamamos ele de moderno, chamamos ele do mundo da ciência, mas você pode ver pelas guerras hoje acontecendo no mundo, da África inteira, a Europa inteira, a distribuição de riqueza na América do Sul, que é totalmente desequilibrado, nós, em qual forma, somos modernos. Mas você pode dizer uma coisa, que yoga é mais que necessário hoje no mundo moderno. É mais que importante. Porque hoje nós geramos, me permite, outro dia o Honório estava fazendo uma fala aqui, e junto com o Dada Meshoranand, e chegaram a falar do Prout. E esse mundo onde a lógica cartesiana continua imperando as decisões, onde o egoísmo, a lógica cartesiana nem totalmente seguida, porque o egoísmo, justificado pela lógica cartesiana, é o modus operandi da civilização atual. O yoga vai equipar o ser humano com desenvolvimento físico, crescimento mental harmônico, crescimento do coração humano, como falamos, o campo eletromagnético do coração é muito maior que o campo eletromagnético do cérebro. Portanto, seres cujo coração é desenvolvido, quando falo coração, do coração físico, mas também do Anahata Chakra, o amor que sente para o próximo e para os demais, plantas e minerais, essas pessoas saberão cuidar de todo o resto. O nosso problema no mundo moderno não é falta de conhecimento, é falta de humanidade. Há 500 anos, falamos do humanismo. Esse humanismo ficou um serviço de goela para fora, porque nunca se criou um mecanismo de transformar um ser essencialmente egoísta e um ser totalmente animal a um ser humano com sentimento humanista verdadeiro. A teoria humanista levou o ser humano ao antropocentrismo, que não cria esse problema ambiental que temos hoje. Alguns espertões usaram esse sentimento humanista para utilizar e explorar os outros. Eles dizem, vamos ajudar a África a se desenvolver, vamos ajudar a África a lutar contra os terroristas, vamos ajudar o Brasil, investindo no Brasil, a se desenvolver. No final, quem lucra com tudo isso são os caras que estão ajudando. Não é uma ajuda, é uma exploração. Agora estão ajudando a Ucrânia com bilhões de dólares. Esses dólares não estão saindo desses países. O que está indo para a Ucrânia são armas para matar os ucranianos e os russos. E ainda a Ucrânia vai ficar com dívida perante essas pessoas. Então, o yoga, além de ser prática física de yoga, desenvolve o coração. Vocês viram todas as camadas da mente, as práticas que o yoga faz, toda aquela quando falamos da Astanga Yoga, asana para desenvolver o corpo, yama niyama para desenvolver a mente consciente, pranayama para desenvolver o subconsciente, pratyahara para desenvolver a primeira camada do inconsciente, que no Tantra chamamos supramental, mente supramental. O dharana para desenvolver a segunda camada do inconsciente, que no Tantra chamamos da mente subliminar. A prática do dhyana para desenvolver a terceira camada da mente inconsciente, que no Tantra nós chamamos de causal. Esse desenvolvimento, essa prática de yoga, que desenvolve toda a mente humana, não somente essa pequena parte do intelecto de memorizar e lembrar. Essa parte de memorizar e lembrar é uma parte que é muito bacana para pessoas que vão trabalhar numa empresa de produção em série. Memorizou, pega aqui, coloca ali,
Pega aqui, corta assim, pega aqui, paga assim, uma mente literalmente quadrada, mecânica. Quando Einstein coloca, por exemplo, que a grande maioria das descobertas não fora produzida pela lógica matemática, mas sim pela intuição, no planeta Terra não tem nenhuma escola que ajuda as crianças, aos jovens, até aos ancianos, a desenvolver sua intuição. Essas práticas que o yoga faz nessa camada do subconsciente aguçam a intuição. Traga na mente do indivíduo que eu amo a minha vida, mas assim Honório também ama a vida dele. E você também ama a sua vida. Então vamos viver em harmonia, cada um garantindo o outro. Esse tipo de conhecimento falta nesse só chamado mundo moderno. Eu me lembro de uma frase muito bacana. O mestre estava viajando para a Europa e quando ele chegou na Suíça, ele fez uma palestra lá. Ele diz assim, que hoje em dia, se falamos que essa sociedade é a sociedade da ciência, ele diz, na verdade, no passado, houve momento onde a ciência era muito mais desenvolvida que o que nós temos hoje de ciência. Sri Krishnamurti Prabhakrananda Sarkar, ele continua dizendo assim, como podemos dizer que uma ciência que dá mais forças nas mãos de senhores de guerra é ciência? Ele diz não. Ciência tem que servir para serviço e bem-aventurança. Eu disse no passado que arte é para serviço e bem-aventurança. Hoje também digo, ciência é para serviço e bem-aventurança. Então, caro irmão, o yoga é imprescindível hoje. A mudança de paradigma que o planeta Terra vai ter que fazer nesse momento de transição é uma mudança de paradigma entre essa inteligência, esse processo cartesiano, ao processo que chamaríamos hoje quântico, se não espiritual, onde o amor do coração humano e a conexão com a entidade macrocósmica está no centro das relações. Aí, somente assim, esse mundo moderno poderá aproveitar do desenvolvimento intelectual que a humanidade vem alcançando durante esse tempo todo que passou. Se não passarmos esse teste de abrir nossa mente no campo da intuição, as brigas do intelecto vão acabar destruindo o planeta Terra. Muito obrigado, Dada. Raquel pergunta, primeiro pergunta como fazer curso da Ayurveda, mas também pergunta onde encontro este tipo de formação? Onde poderia encontrar uma formação em Raja Vida, Raja Yoga ou Tantra Yoga? Nós estamos dando um monte de formações em Tantra Yoga. O mais acessível, mais fácil, é a formação estruturada de professor de Tantra, onde fazemos as duas formações, tanto do corpo físico quanto do psique. Eu vou colocar aqui meu Zap, se alguém quiser anotar, e depois entrar em contato. Mas também, no Brasil, nós temos centros de Ananda Marga espalhado no país todo, né? Em Belo Horizonte, em Porto Alegre, Brasília, em todos os lugares. Aí vocês vão encontrar monges de Tantra Yoga, monges e monges de Tantra Yoga. E existem cursos que estão sendo dados nesse momento específico, por exemplo, junto com nossos amigos da América do Norte. Estamos lançando um curso, 99 dias para mudar sua vida. Então, é um curso aberto ao público. De novo, entre em contato e será meu prazer passar os links desse curso. E um pouco, para os que já entraram na meditação, lançaremos um curso que vamos iniciar em agosto, sobre um resumo, assim, das filosofias mais chaves do Tantra. Então, recomendo sim, entre em contato. Eu coloquei aí meu Zap, depois colocar aqui também meu e-mail. Estamos colocando, y también hemos colocado o site anandamarga.org.br,
e teu WhatsApp e teu e-mail. Colocamos no chat para que todo mundo... Exatamente. Dada, eu quero fazer uma pergunta, Dada. E Tu vai agora, fazer uma pergunta? sí, porque yo me siento un poco solidario con Waldilei Almir. Veja por qué. O Parvati le hizo una vez una pregunta a Shiva. ¿Cómo las personas pueden practicar yoga en este mundo? Y Shiva dio una respuesta genérica. Pues tiene que hacer todos esos principios y tal. Mas después Parvati insistió. Da alguna dica concreta. Entonces, yo quiero hacer ese mismo papel de Parvati. Y Waldea Almir pregunta, dica, da alguna dica concreta para adherir a prácticas de yoga en el actual mundo moderno. Alguna dica que pueden comenzar a hacer ya. Já que você está falando da Parvati, da grande mãe, né? Ela era incrível. A Parvati era a grande parceira do Shiva e ajudou Shiva a simplificar sua prática. O que eu posso falar? Né? Eu acho que uma coisa bem simples, eu vou falar da meditação. Antes de falar da meditação, vou dizer uma coisa. Faz algum exercício para manter seu corpo limpo. E se pode fazer yoga, melhor ainda, mas faça alguns exercícios para circular as energias, estimular o coração e suar um pouquinho. Toma um bom banho, né? E senta para meditar. A meditação que você pode tentar fazer, bem simplesmente, você fecha os olhos, senta com a coluna reta. Se você conseguir cruzar as pernas, melhor ainda. Se não conseguir cruzar as pernas, mantenha a coluna reta. Foca na sua respiração. Se visualiza totalmente sozinho no cosmos. Quando fecha os olhos com a língua no céu da boca, esqueça o mundo. Você está sozinho no cosmos. Respira calmamente e profundamente. Relaxa tudo o corpo, tudo de baixo para cima. Quando está bem relaxado e bem focado, entra no seu coração. E tenta sentir o amor do seu coração. A paz no seu coração. A luz no seu coração. Se você acha que Deus é não local, significa que Ele é omnipresente, que Ele está em tudo, procura senti-lo no seu coração. Se você não acha, não tem problema. Sente a paz do seu coração. Né? Tenta praticar isso. Isso vai te levar a algum lugar, que em algum momento você vai procurar alguma coisa. E quando você fecha os olhos, o Amitabh é um grande professor. Até vou recomendar ele colocar também o contato dele aqui. Um grande professor de mindfulness. Quando eu falo Amitabh, estou falando Honório de la Iglesias. E no mindfulness você aprende a se desconectar do mundo e a entrar dentro. E a encarar aqueles milhares de pensamentos que vêm na sua mente. Né? E no Tantra tem uma técnica muito específica, mas muitas das técnicas do Tantra são tão certeiras que se são ensinado individualmente para as pessoas que se comprometem de usar o conhecimento que ganha para o bem coletivo, nunca para interesses egoístas. E, portanto, eu vou precisar te encontrar para te passar lições como aqueles tipo de meditação que colocou lá. Mas o Ami estava colocando aqui o seu contato de mindfulness, ou simplesmente praticando, isso vai ser bom. Outro elemento que eu vou colocar, além de exercitar, tomar banho, refrescar o corpo e meditar, aprende a respirar não do peito, mas da barriga. Aí isso você pode fazer isso colocando a mão no peito, sabe? Coloca a mão esquerda no umbigo, a mão direita no peito e respira. E veja o que está acontecendo. A mão esquerda é 1, a mão direita é 2. Qual mão que está indo mais para frente? Qual mão que está expandindo mais? É 1, a esquerda, e 2, a direita. Nota isso na sua mente. Se você viu que a sua mão esquerda está expandindo mais, você está começando a respirar bem. Se a sua mão direita que expandiu mais, você perdeu a sua respiração pelo choque de coesão, você está respirando dentro das costelas, as costelas amarram os pulmões, e você só consegue com essa respiração ter somente
um terço do seu pulmão cheio de ar, 2 terços fica livre para gerar todo tipo de bactérias, para gerar todo tipo de sujeira e, portanto, todo tipo de adoecimento. Portanto, a respiração diafragmática, aquela respiração que você fazia quando era bebê, que tem bebê em casa, veja como respira, barriga expandindo e voltando, barriga expandindo e voltando, essa é a forma certa de respirar. Essa forma mudou porque nós entramos na vida com todo tipo de lutas, de choques de coesão, ficamos assim, 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 ficamos bem grudados com todo tipo de complexos, né? Com todo tipo de traumas. Então, respira bem. Depois de respirar, caro irmão, o caro irmã, se alimenta de forma que seu alimento será fácil a digerir. Fácil a digerir e nutritiva. E, se possível, gerando quase zero acidez no corpo. A acidez é gerada pelo excesso de proteína, pela alimentação de estruturas, me permite de dizer, cadavéricas. Alguém morreu, você come a carne de um cadáver, isso vai gerar vários tipos de problemas no corpo. Agora, tem que ser alimentos cheios de antioxidantes, frutas, legumes, raízes, folhas, essas coisas. E aprende a fazer a combinação dessas coisas de tal forma que você tenha o benefício de saúde que você precisa. Isso vai acrescentar a sua produção de linfa, que em consequência vai acrescentar a matéria-prima que suas glândulas endócrinas têm para produzir hormônios e neurohormônios. E, portanto, você vai ter uma estrutura física básica, uma base acima da qual sua busca psíquica e espiritual pode dançar. Espero que consiga responder a sua pergunta. Agora sim, agora sim. Muito obrigado. Muito obrigado, Dada. Eu, eu quero fazer ênfase em algo que ha comentado Dada. Você, quando faz um curso, normalmente paga, ¿no? Un curso online, un curso presencial, un retiro, mas las prácticas más profundas que pueden recibir es a iniciación en meditación. Y eso, Dada entrega personalmente gratis. Dada está dedicado a eso, al desenvolvimiento espiritual de las personas. Y cuando una persona quiere aprender, si quiere hacer un curso de 4 o 5 semanas, claro, las apostilas y todo eso se cobran, mas la práctica más profunda, la iniciación en meditación, es gratis. Porque la filosofía de Dada es que todo ser humano tiene derecho a tener todos los elementos para el desenvolvimiento espiritual. Entonces puede recibir la iniciación. Los monjes de Ananda Marga y las monjas enseñan a las personas una técnica personal, dan un mantra personal de forma gratuita. Pueden contactar cuando es necesario Ananda Marga y puede ver cuando están viajando los monjes y cuando visita su localidad puede encontrar personalmente. Exatamente, exatamente. É isso aí, Amitabha, né? Essa visão nossa, né? Que a meditação é um direito de nascimento de todos. Esse conhecimento não é um conhecimento meu, é um conhecimento, como mostrei, que vem de uma linha grande de mestres, 7.000 anos. E, portanto, é um presente para a humanidade. É um direito seu de ter acesso a ele. Então, entre em contato. Mais pessoas fazendo essa prática, mais pessoas abrindo a sua capacidade psíquica amorosa, equilibrando suas emoções, mais pessoas têm, mais rápido nosso planeta será um planeta de todos. Vocês já entenderam que não se trata somente de questão econômica. A questão econômica, a economia é nada mais que a expressão da cultura dominante na mente humana. Hoje a cultura que domina é o egoísmo. Então o sistema econômico hoje é egoísta. E não tem mudança no egoísmo que vai melhorar tudo. Sempre vai ter um esperto que vai estar acima. Né? Então temos que alavancar o nível social, o patamar coletivo, para que coletivamente criamos um mundo
cada vez mais bonito. Eu estou colocando aqui, que não vai conseguir entrar no meu Instagram, né? Esse link do Instagram, e aí fica fácil para todo mundo. Gente, tem esse curso que está sendo feito pelos meus irmãos lá da América do Norte, aliás, um brasileiro, da Ranjita Nanda, que está organizando esse curso, e são 99 dias para mudar a sua vida. E, Vean qué interesante. Tiene aquí un monje de Congo que está aquí en Brasil, mas tem un monje de Brasil que está en las ciudades de Nueva York y es el que coordina este curso. Es un mundo pequeño, ¿eh? e tem um monge americano que está na África. A visão do mestre da Nanda Marga é exatamente acelerar o processo de integração planetária. Porque, da mesma forma que falei, que hoje é um momento de passar da intelectualidade à intuição, essa revolução que estamos passando hoje, também é o momento de passar do Estado-nação ao planeta, ao governo mundial. Aí já vou colocar, quando falamos de governo mundial, não estamos falando de governo mundial dominado por alguns países, nem unipolar, nem multipolar. É o governo mundial onde todas as nações terão palavra igual, onde poderemos proteger nações cujo desenvolvimento industrial não está ainda no nível das outras nações. Se você colocar México, por exemplo, e a América do lado do outro, a América vai dominar economicamente a México. E o exodo da inteligência vai estar indo para a América. Esse que acontece quando um país mais desenvolvido economicamente, industrialmente, está no lado de um país menos desenvolvido industrialmente. A matéria-prima da nação menos desenvolvida vão ser sugadas para alimentar o país mais desenvolvido. Esse país menos desenvolvido vai ser obrigado a comprar matéria-prima, e dessa forma o balanço de comércio dos países menos desenvolvidos é sempre deficitária. Assim que a política neoliberal, de neoliberalismo, isso que fazem, entendeu? O petróleo agora é deles, e privatiza tudo, ao final de contas, o país não tem nada. Mas, enfim. Vean que tiene un aspecto social en la filosofía de Tantra, no es solo espiritualidad, tiene una propuesta socioeconómica para que haya un mundo donde todo el mundo pueda se desenvolver espiritualmente. Entonces, para eso debería haber algunas correcciones, como está organizado el mundo. Y o mestre fundador de Nanda Marga tiene una propuesta. No sé, sería tema para otra palestra. Yo que dada o acabó nuestro tiempo aquí, quiero agradecer a todos aquí los presentes, a Angélica, está falando ahora muy por todas las personas, entonces todas las personas que estuvieron aquí, después ahí ven el link para estar más en contacto. Agradezco a todos los organizadores y a los amigas, los raínes, por estar ahí en los bastidores cuidando de todo. Y yo que aquí nos podemos despedir, ¿verdad? Sim, muito agradecido aos organizadores desse encontro. É um prazer enorme de estar parte dessa onda de vocês. A Lorena nos recebeu de uma forma incrível. Eu aqui, monge, pouco esperto na coisa de PowerPoint, de tudo, ela foi muito carinhosa, muito cuidadosa, né, para me possibilitar apresentar o que estou apresentando agora. Então, muito agradecido, gente. Muito agradecido. Até em breve. Nós deixamos seus contatos. Você tem o Instagram aí, tem o Linktree do Honório para meditação, meu Instagram, meu Zap. Temos muita possibilidade de entrar nas questões da meditação. Temos possibilidade de treinamento no Tantra, de curso do Tantra. Então, entre em contato, gente. Entre em contato. Muito agradecido. Namaskar. Namaskar, o que significa, gente? Eu saúdo o divino que tu é uma essência divina, com toda a força da minha mente e com todo o amor do meu coração. Assim. Namaskar. Namaskar.